Então vamos. Bem, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o ipê amarelo. Não sei se vocês tiveram a capacidade de ver ó, por aí, mas tem alguns por aí, né? Na nossa região deve ter mais ou menos uns 2 milhões de ipês por aí. Então, nós vamos falar sobre a fisiologia do ipê, como é um pouquinho do seu processo de preparo e a floração do ipê, apenas como uma analogia de algo que é cíclico e que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Mas a gente às vezes se recusa a passar por certas etapas. E a principal delas talvez fosse a nossa floração. Às vezes a gente passa pelas fases de preparo por muito tempo e a gente, no preparo, a gente vai encontrando um certo conforto e uma certa adequação no contexto, na vida, e a gente acaba não percebendo que existe o timing, existe o momento da floração nossa também. Tá? Então vamos usar o ipê amarelo como uma analogia. Então, para a gente se aproximar desse ser... Olha aí. Buiu, você sabia que o ipê amarelo é flor comestível? Olha só. Tá vendo? A flor é comestível. Não sabia. Na salada. Então tem uma salada aqui fora, né? E sabia que ela faz parte e ela faz parte do sistema de florais de Saint-Germain. Ah, que E legal. é um antidepressivo. Olha aí. Tá vendo? É punk. Ela é punk, né? Não convencionais. É isso que eu ia falar. Onde que é essa? Aliás, essa foto foi batida agora há pouco. Então dá para apreciar ela assim. Tá desse jeitinho. Ah, a gente vê daqui, ó. Aí ele ali, ó. Exatamente. Então esse é o serzinho aí que serve para nós hoje como objeto de reflexão. Tá? Ipê amarelo. Vocês já repararam que o ipê amarelo às vezes é mais forte, tem flores que são mais quase douradas, quase alaranjadas, e outras são amarelo clarinho. Às vezes tem algumas que têm um tom amarelado mais brilhante ou que salta mais, e outras parece que é um tom um pouco mais fechado, tá? Em parte, irmão, mas são muitas espécies de ipês, mesmo de ipês amarelos. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tem vários tipos. Antes era tudo classificado com um tipo só. Olha que beleza. Hoje a gente divide basicamente o ipê em dois grandes grupos, que nós vamos ver, para facilitar o estudo dele. Olha a diferença de casca, você está vendo? De córtex, né? E de tonalidade também das flores, né? Olha que beleza. E essa planta é muito peculiar, né? Claro que todas as árvores têm uma beleza muito própria. O lance que chama atenção para o ipê é que a maior parte do ano, quase a totalidade do ano, o ipê passa despercebido. Ninguém quase sabe que aquela árvore ali é um ipê. A gente que conhece onde elas estão, tudo bem. Mas às vezes a gente vai, ou às vezes, depende da espécie aí, viu, bem? Aí tem espécies que tem muitas folhas, tá bem? Então olha alguns nomes do ipê, olha. Ipê amarelo, ipê mamona, ipê mandioca, ipê ouro, pardo, vacariano, tabaco, ipê do cerrado, ipê da serra. Tá? Então, está vendo essa diferença aqui de tonalidade? Em geral, os ipês da serra tendem a ter uma flor amarela um pouco mais forte. O ipê do cerrado tende a ter uma flor mais viva e com outra tonalidade. Assim como tamanhos também. O ipê da serra costuma ser muito alto, costuma ter até 30 metros de altura. Vamos pensar. Esse aqui era um desse tipo, né? Tem outras flores, flor branca, do ipê branco. Sim, existem várias espécies de ipê.
E existe o ipê verde, já viu? Verde. Esse é pouco conhecido porque quando ele está com a florada dele, ninguém presta atenção nele direito. Por isso o ipê amarelo chama muita atenção, não só da gente, mas também dos animais, dos insetos polinizadores, né? Porque o contraste causado pelo amarelo é muito, muito contundente, né? No meio do pasto, que verde, você tem aquela bola de Natal surgindo enorme ali, na maioria das vezes. Tem nada perto dele, tá? Então a gente tem diferenças interessantes, porque não só na altura, mas também no tipo de estrutura dos troncos, tá? Antigamente era tudo chamado de tabebuia, tá? Que em língua tupi é, assim como ipê também, significa madeira, pau que flutua, pau leve, madeira leve que flutua. E era tudo classificado como tabebuia. Depois, mais recentemente, a análise molecular das flores, especialmente, o pessoal começou a ver que tinha muita diferença de uma para outra. Já se chamava atenção, mas achava-se que era uma questão mais ambiental que causava variação nos ipês. Mas hoje se diferenciou bastante. Então a gente tem a tabebuia e o androanthus aqui, tá? Então, androanthus, esse nome é dado porque havia um botânico paulista chamado Oswaldo Andros. Ficou muito famoso por causa de estudos de samambaias, não de ipê. Ele estudava samambaias e musgos. E o trabalho dele foi muito, muito importante em São Paulo, tanto que ele foi um dos fundadores da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então foi um botânico muito importante e, em homenagem ao seu trabalho, quando se foi descobrindo as diferenças das diversas tabebuias, o pessoal o homenageou, dando o seu nome a vários desses seres aí, dessa família dos ipês amarelos. Albo é branco, né? Então por que o Androanthus albus, na verdade, é amarelo? Porque algumas das espécies de ipês amarelos têm uma folha um pouco esbranquiçada quando vista à distância. Então o nome albus foi dado em função disso, da cor da folha. Tá claro até aqui? Outra coisa muito importante, as espécies que ficaram classificadas como Androanthus apresentam um lenho, um xilema, mais duro e mais pesado, com mais densidade. Por isso você vê móveis feitos de ipê. E hoje em dia menos tanto, porque o ipê é uma espécie protegida, mas os ipês mais comuns da serra para nós aqui têm uma madeira mais leve, até mais clara. Nem todo ipê fica escurão quando vai florir. Alguns ipês ficam muito, quase negros, com essas flores amarelas. Outros têm uma córtex com a coloração mais comum, uma madeira mais leve, menos densa. Essas são as atuais tabebuias. Tá bem? Então vamos lá. Os ipês apresentam uma fisiologia muito clara, hoje já estudada, né? Claro, antigamente não se sabia. O pessoal achava que quando estava terminando o inverno, de repente o ipê aparecia de manhã todo florido, como um grande fenômeno da natureza. Em especial quando tem algumas chuvinhas. Vocês lembram que semana passada teve umas 2 noites que choveu, né? Final de semana passado. E aí os ipês agora explodiram. Mas isso tem uma razão. Nós vamos entender por que o ipê faz isso. No seu período maior do ano, período vegetativo, olha lá, ele está com folhas, tá? Ele parece que está só realizando fotossíntese. Lembra que na fotossíntese, se eu estou sintetizando alimento a partir da luz solar. Então a planta vai pegar gás carbônico do ar, ela vai usar água e vai criar os compostos de carbono, entre eles os compostos são açúcares, entre aspas, né? São açúcares que vão ser destinados à multiplicação das células da planta, ela crescer. Tá?
Toda árvore, em geral, as árvores que têm sistemas vasculares, como o ipê, apresenta dois tipos de veias. Uma veia que vai, a outra que vem. No nosso corpo, a gente tem as artérias que vão, as veias que vêm. Então, olha, qual a diferença entre nós e um ipê? Tudo bem, a gente pode ver a cor dos olhos, pode ver algumas coisas. Mas existem semelhanças. E semelhanças que nos transportam a algumas funções e contextos comuns entre nós e as árvores vasculares, por exemplo. O xilema é a parte dos vasos da árvore que captam da raiz a água e alguns sais minerais e leva isso lá para a folha, para que a folha faça a fotossíntese. Então, o xilema é o vaso que leva a água para cima. Depois existe um outro sistema que é o floema, que pega esses açúcares e esse produto da fotossíntese e distribui para as folhas. Os xilemas são unidirecionais. Tem um xileminha lá que vem de lá da raiz e vai lá para aquela folhinha. Tá? O floema já é uma dispersão radicular. O floema já não é uma direção só. Então, de uma folha saem nutrientes para várias partes da árvore. Tá? Deu para entender, então, esse mecanismo? Eu capto a água do solo, levo para as folhas, elas fazem fotossíntese durante o dia, à noite elas fazem respiração celular, né? As folhas à noite devolvem o gás carbônico, que elas estão consumindo aquele material que foi produzido na fotossíntese, e elas estão devolvendo o gás carbônico ao ambiente. E a folha apresenta muitos furinhos, chamados estômatos. E é através desses estômatos que ela perde água para o ambiente. A folha, basicamente, sua, transpira. A gente também. Então, olha, se a gente for começar a somar as semelhanças, talvez a gente tenha uma quantidade muito grande de coisas que nos fazem pensar que nós temos semelhança com a vida do ipê. Tá? Então, olha lá. O produto da fotossíntese está fazendo a planta crescer, está se mantendo. Outra parte integra reservas de carbono no tecido lenhoso e nas raízes. Nisso, o ipê se diferencia de algumas espécies. As espécies, em geral, as árvores, estão fazendo fotossíntese, distribuindo o seu produto e a árvore está crescendo. Mas o ipê, ele é econômico. Ele tem planejamento financeiro. Ele economiza. Ele vai guardando parte desse produto porque ele tem uma característica, que ele tem que atravessar o período de frio e seca. Então, ele guarda para ter depois para usar. Só que ele faz uma coisa interessante. Vamos ver. E foi. Olha lá. Então, quando chega o período de seca, a gente tem uma diminuição das chuvas. Estou falando agora um pouco mais para nós aqui, né? No sul do Brasil é o contrário. A gente está tendo chuvas lá no período do inverno. Mas lembra que o ipê é uma árvore que basicamente cresce na Mata Atlântica e no Cerrado. Então, ela é de um clima tropical subequatorial. Tá? Então, olha lá. O ipê, as chuvas diminuem progressivamente e, com isso, a disponibilidade de água. A tendência natural da folha é de transpirar. E são os estômatos, como a gente viu, que fazem essa negociação de água. No período de seca, o ipê vai usar muito de um hormônio que ele tem, chamado ácido abscísico. Vocês sabiam que a árvore tem hormônios? Existem vários hormônios numa planta. Os mais conhecidos são 5 hormônios, são esses aqui, ó. As auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e o ácido abscísico. Tá? Então a planta tem hormônios. Cada hormônio cuida de uma função. Parece com a gente? Vocês têm hormônios? Os hormônios cuidam de alguns sistemas e de funções no corpo seu? No ipê também. Tá? E dentro desses hormônios, esse ácido abscísico aqui é quem vai fazer aquela negociação para que a planta evite os seus gargalos.
Esse ácido abscísico é o hormônio que gerencia não o que a planta acumulou e produziu, mas o gargalo, a perda de água no período da seca. Olha que interessante. Depois nós vamos ver também que esse etileno aqui, as auxinas, vão ser muito importantes no período pré-floração. Mas então, só para a gente voltar aqui. Esse é um hormônio muito importante. E olha só, ele faz com que esses estômatos diminuam a perda de água, ele vai fechando alguns desses estômatos, porém, com isso a árvore também entra numa economia de escassez de produção. Tá? Aí, olha que interessante, é a folha que é o trabalhador que está lá produzindo, está produzindo o produto, está produzindo o alimento, ok? Só que quando entra no período da seca, é a água, para nós, experimenta e fica com sede. Você vai trabalhar a mesma coisa? Vai trabalhar igual? Não. Então, a árvore também faz isso. O IP, esse hormônio faz com que as folhas comecem a fechar os seus poros para evitar perder água para o ambiente. Tá? Quase tudo na planta funciona através de osmose. No nosso caso, nós funcionamos mais através de difusão. Difusão é a troca de soluto, de partículas entre o ambiente externo e interno da célula. Osmose é a troca de água, tá? Da pressão de água, da quantidade de água. Tá? Então vamos lá. Então, olha lá. Quando o IP entra na fase da seca, começa a acontecer uma coisa muito interessante. Olha, ele perde as folhas. Antes da florada, a maioria dos IPs está sem folhas. Já viu IP com folha e flor ao mesmo tempo? Sim, acontece. Em que tipo de ambiente vai acontecer? Quando eu não tive uma seca suficientemente forte a ponto de perder as folhas, onde eu ainda tenho um balanço hídrico positivo, um solo com bastante umidade, eu tenho uma tendência desse IP manter ainda a folha produzindo alimento. Ela está mantendo fotossíntese. Mas no ciclo normal do IP, ele vai preferir, para a economia do sistema, ele renuncia às suas folhas. Olha que interessante. Ele prefere perder aqueles responsáveis pela produção do alimento como forma de economia para que o sistema todo permaneça viável. Está dando para entender? Então, olha lá. Então, ele não perde porque fracassou, ele secou. Ele perde porque, naquele momento, conservar as folhas é mais caro do que abandoná-las. Tá? Essa é uma relação direta com a nossa vida, a gente como ser humano e como vida em sociedade. Oi. Desculpa. Não, não é só do IP, exatamente. Tem várias árvores que fazem. Castanheira falsa Uhum. e a paineira, Uhum. uma ao lado da outra. A paineira chegou o inverno, ela seca tudo, não tem uma folha. A castanheira falsa também é a mesma. Uhum. Não é uma exclusividade do IP. Tá? A gente tem o cedro lá na casa, né? Que tem uma metade dele. Então, a folha perde todas. Todas. Até os formigas. Exatamente. Então, essas plantas, elas são classificadas como caducifólias. Caducifólia é uma folha que caduca, que cai. Tá? Então, as plantas, todas as caducifólias, elas perdem as folhas na época do inverno. A castanheira falsa, ela cai um fruto no chão, todo um espelhinho branco, cheio de marimbondo, então... Olha só. Gente, cada planta se adapta e é maravilhoso. Assim como a gente, cada um de nós se adapta ao seu contexto, ao seu ambiente, da maneira como mais consegue. É uma questão de sobrevivência como espécie. A questão é que ela facilmente abandona todo ano as folhas. A gente Sim. tem dificuldade de A abandonar gente algumas tem coisas. dificuldade.
fiquei mais envolvida. Olha que interessante. Às vezes a gente, e aqui nós vamos ver algumas coisas. Quais são as nossas folhas que são úteis de uma certa forma, e que em algum momento precisam, poderiam ser abandonadas. Esse, nós vamos fazer esse paralelo. Tá? O alimento dela, né? Ela abandona. Imagina a gente, né? O que dá alimento nosso, a gente abandona, né? Vamos ver que é uma relação interessante. O principal estudo que eu usei foi esse daqui, ó. Bochet e esse outro aqui, Reich. Esse estudo é interessante, esse daqui, ó. Fenologia e ecofisiologia das plantas tropicais, das árvores tropicais. E eles estudaram especificamente uma espécie de IP, que é o Tabebuia neocrisanta. Ok? Olha lá, esses dois autores aqui observaram que a recuperação do estresse hídrico precede a floração no IP. Então, não é a seca só, é o início de uma recuperação. Ela chega num estresse tamanho de falta de água, em que ela vai buscar qualquer umidade do ambiente, especialmente das raízes mais profundas. E ela faz um pequeno pulso de hidratação e, especialmente para a nossa região aqui, é comum essas pequenas chuvas que dá no final do inverno ou nesse período nosso, e que o IP depois vem forte. Por quê? Porque isso marca essa pequena recuperação hídrica. É como se o IP, só que ele não vai produzir folhas nesse momento. Então, ele pega um pouco dessa água para fazer com que todo aquele alimento estocado seja distribuído para a parte das flores, onde vão surgir as flores, onde tem os botões. Olha que interessante. Então ele atravessou, ele produziu bastante coisa, acumulou. Depois ele entrou num período de escassez, onde ele economiza, só que ele não vai gastar tudo ali na hora. Ele está economizando, e no momento em que você vê o alento, que é aquela respirada, ali é o momento de investir. A planta investe. No que ela investe? No futuro dela. A espécie investe no futuro. A floração do IP, ela é muito exuberante, não é exclusiva dela, mas ela é uma coisa que salta aos olhos de toda a natureza, de todo o sistema, todo o ecossistema. Olha só o que acontece, que interessante. Interessante, ó. O IP passa o período de estresse. Aqui ocorre uma coisa interessante que também não é exclusivo dele. São sons que geram bolhas e cavitações. Como é que funciona isso? Lembra que eu falei que o xilema pega a água das raízes e leva lá para a folha? Então ele faz uma pressão de coluna d'água contra a gravidade para levar essa água lá para as folhas. Quando aquele hormônio ácido abscísico fecha os estômatos das folhas, evitando a saída de água, a sudorese da árvore, essa coluna de água, ela se fecha e gera uma pressão, ela não está mais subindo. Então, essa pressão que começa a descer vai fazendo quase um pequeno vácuo, e alguns desses vasos se rompem, formando bolhas no sistema vascular da planta. Uma embolia gasosa na planta. E essa emboliazinha, ela libera um som que vai... Aqui a gente está falando de ultrassom, o termo não é tão correto, porque vai mais ou menos de 20 Hz, de 20 kHz até 100 kHz. Então, a gente tem muitos sons que não são audíveis, mas, em teoria, esses mais graves seriam audíveis, tá? Porque o nosso ouvido humano teria a capacidade de ouvir até esses 20 kHz. Esses sons, mais o contraste do amarelo do IP, é que vai atrair esses polinizadores iniciais. Depois, sim, algumas substâncias que têm cheiro, a flor do IP, ela tem um cheiro, tá? Ela é cheirosa. Só que a gente não... Algumas pessoas, como eu, que têm narizes um pouco mais desenvolvidos no volume, às vezes conseguem sentir o cheiro da flor do IP. Nem todo mundo. Então, olha lá, ela vai buscando um pouquinho de umidade, porque ela tem que tentar esse balanço hídrico positivo.
E esse balanço hídrico positivo pequeno, seja pela umidade do solo ou por chuvas isoladas, é que faz toda a magia do IP acontecer. Agora, tem uma pergunta aqui, ó. Por que nós vamos gastar energia agora? Ela ainda não tem folha, ela está sem folha, você perdeu tudo, está só os galhos. Ela investe nas flores, porque ela acumulou, ela economizou para esse momento. Esse é o timing de investir no futuro da espécie. Então ela utiliza agora todas as suas reservas, não para produzir mais folhas, porque se ela produzir mais folhas e ela não fizer uma floração, ela não vai se perpetuar como espécie. Não vou polinizar, não vou ter a reprodução, eu não vou gerar semente. Tá claro? Então, olha só, ela tem uma fase de preparo muito longa, quase o ano todo. E em pouco tempo, ela atravessou a seca e em um prazo muito curto de tempo, ela dá uma respirada, essa pequena reidratação, aí ela explode, ela gasta boa parte do que ela acumulou no futuro da espécie. Tá? Só que isso aí também tem custo, tá? E olha uma coisa interessante, que o IP tem que árvores têm, lembra que eu falei para vocês que o xilema é unidirecional, o floema distribui? O IP tem a capacidade de, nessa pequena hidratação, refazer alguns dos seus condutos, dos seus vasos, para que no momento que ele estiver gastando aquele alimento, ele consiga distribuir melhor em todas as suas extremidades que vão gerar flores. E de uma vez só. Por isso que o IP vem de uma vez só. Isso pode levar alguns dias, tá? Mas é um período muito curto. É como se ele apostasse todas as fichas e que vai dar certo. E vai dar certo. Agora, alguns IPs, como o IP branco especialmente, têm uma floração muito mais curta. Em geral, 3 dias de flor, não mais do que isso. Pode chegar a 10 dias em condições especiais de tremenda adaptação naquele meio, mas em geral 3 dias. O IP amarelo pode chegar em ambientes muito propícios até 30 dias de floração. É quando ele vai aos poucos, mas esses 30 dias é um mês do ano. Em geral, na média, essa floração não vai chegar a 15 dias. Então ele se preparou o ano inteiro e em 15 dias ele explode num contraste agressivo, entre aspas, mas com toda essa exuberância, para que ele não passe despercebido na natureza. Tá bem? Muito bem. Olha que interessante. Então ele reservou o alimento, aquilo que foi construído quando havia folhas. Parte do ano IP não chama atenção. Depois ele transforma essa reserva dele em liquidez. Ele consegue lançar mão disso rapidamente. Possuir o alimento não basta. A gente pode ter vários patrimônios e ainda assim enfrentar uma crise de liquidez. Tá? Você tem o recurso, mas ele não está disponível rapidamente. Olha lá, eu posso ler um monte de livros, posso conhecer a doutrina espírita de trás para frente, posso ter muito conhecimento sobre autores e personagens importantes da nossa história. Isso é patrimônio que você desenvolveu. Mas diante de uma prova, nós sabemos utilizar esse patrimônio? E isso é uma coisa que acontece todos os dias. Às vezes muito perto de nós, às vezes conosco, às vezes a gente tem conhecimento de uma pessoa que está numa prova e a dificuldade que é atravessar a prova. Nós até podemos nomear as coisas, né? Olha lá, conhecer intelectualmente o perdão é um patrimônio, mas perdoar é liquidez, como nosso irmão falou. É uma habilidade, é um dom, precisa desenvolver. Tá bom? Reconhecer que a vida é efêmera é um patrimônio, mas atravessar a perda sem perder completamente o eixo é liquidez. Eu estou utilizando o patrimônio que eu acumulei. Conhecer centenas de páginas sobre oração é um patrimônio.
Conseguir silenciar a mente quando o medo aparece, liquidez. E aqui existe uma coisa útil. As práticas espirituais repetidas são um preparo para transformar esse patrimônio em liquidez. Essa é uma função dos encontros espirituais. Seja numa igreja, num templo, num local de oração, num centro, não importa. Porque ali nós estamos compartilhando tanto o crescimento quanto o nosso sofrimento, quanto as nossas dores. O IP está fazendo isso no momento de estresse. Ele está se preparando para que na florada, a flor não é para ele, para aquela árvore, especificamente, individualmente. A florada daquele IP é importante para todos os outros IPs. Então, a gente florescer é muito importante para todos nós. O que mais? Olha o custo de manutenção lá. Tem coisas que consomem água demais. O IP entra na seca carregando uma estrutura que era muito útil, suas folhas. Esse útil, num determinado momento, foi dispendioso em outro. O IP está ensinando a gente. Olha lá, nós temos muitas estruturas psíquicas que nós mantemos porque eles têm função, status, aprovação, algumas relações, disputas, necessidade de vencer argumentos, manutenção das aparências. Isso, numa sociedade, especialmente a nossa ocidental, é útil em determinado momento porque ela promove crescimento. Vamos pensar de uma forma bem abrangente. Só que o que é útil em determinado momento deixa de ser porque ele fica dispendioso demais. Olha que interessante. Aí a gente começa a gastar energia porque a gente precisa defender esse patrimônio, explicar, reafirmar, proteger. Isso consome muita energia psíquica. É um dos mecanismos geradores da neurose. Tá? E olha só, o IP renuncia às suas folhas. Ele não perde qualquer coisa. Ele abandona o que em algum momento era muito importante. Essas estruturas psíquicas que nós temos durante a vida, às vezes são importantes para nós. Ou, pensando agora como evolução de consciência em um organismo com maior complexidade, nós temos a ilusão de que eles são importantes em algum momento. Porém, em outros já não mais, olha. Ele vai fazer algo que é preciso e cirúrgico. Ele preserva o essencial e se desprende temporariamente do que se tornou incompatível com as circunstâncias, sabendo que no próximo ciclo ele vai recompor essas folhas. Então é como se fosse um planejamento. É a administração de um ecossistema que o IP faz. Tá? Olha lá, as nossas posições sociais, opiniões, ressentimentos, personagens, expectativas, identidade. Tudo isso daqui, em algum momento, a gente mesmo vai se questionar. Olha, por exemplo, se antes você torcia para o Atlético e agora torce para o Cruzeiro, que diferença fez isso? O que mudou na sua vida? Não muda para o Cruzeiro, não. Assim, o contrário pode acontecer, tá? Mas é bem isso. Então o IP questiona a gente, olha, qual é a minha folha que já deveria ter caído? Que estrutura psíquica que eu estou carregando que não tem mais função e que eu posso abandonar porque eu sei que ciclicamente eu vou modificá-la e eu vou traduzi-la para um outro contexto. Eu vou depois substituir uma folha que não tem mais utilidade por, aí sim, a floração. Tá bom? E aí sim o IP faz um investimento lá. Chega o momento da florada. Nesse momento o IP produz uma estrutura biologicamente cara, mas linda, mas ao mesmo tempo muito efêmera. A reserva não foi acumulada indefinidamente, mas tornou possível a ação, que é o bem comum. Nós passamos décadas em preparação, estudo, economia, espera e aperfeiçoamento espiritual. Nós temos que florescer. Nós temos que, não é assim, ser o centro das atenções, ao contrário, mas é fazer com que todo esse período de preparação, que tem uma finalidade, ele surja em algum momento
e que surja com exuberância. Então nós temos que converter, olha, tempo em ação. É uma tarefa nossa. Lembrem-se, a flor não é para aquela árvore individual. Se fosse o caso, e se florescer, o ipê venceu o inverno, ele só teria um ciclo. Ele sabe que logo vem a próxima florada. Tá? Então, o ipê é uma alegoria de algo que de um ciclo que a gente às vezes não completa. A gente fica e aos poucos a gente vai se acostumando com essas estruturas psíquicas distorcidas e aos poucos nós vamos nos sentindo confortáveis nela. Isto é um risco. Risco de nós não florescermos. Em algum momento, a gente precisa pegar o que acumulou e tornar isso uma flor, mas não uma, milhares. Jesus deu um exemplo de algo que ele pegou e que ele deixou quase que... Ele passou um tempo, se a gente pensar bem, 30 anos se preparando, acumulando, economizando, e em um curto espaço de tempo, ele produziu o que agora, 2.000 anos depois, a gente vê em termos de abundância de riqueza, de possibilidade de crescimento para cada um de nós. Tá? Um exemplo de um ipê amarelo, que é uma árvore que alguns países não acreditam que existe. Tem um amigo que pinta natureza e fez uma exposição de ipês na Europa uma vez e o comentário geral é de que ele estava criando ambientes fantasiosos, muito bonitos, mas que aquilo era uma imaginação, ou então que ele estava criando cenários que fossem fantasia, né? Então ele tinha que mostrar as fotografias mostrando que aquelas árvores eram reais que tinha aqui no Brasil. E não é comum em outros países, por causa do clima e da adaptação que ele sofreu com a gente. Tá bem? E é interessante assim, os ciclos, né, que ele faz, né, a perda das folhas, né, que também na nossa vida é assim, né, são vários ciclos, né, que acontecem. Né? A gente encarna, desencarna muitas vezes numa vida só. Né? Sim. Em teoria, uma prova de uma perda deveria gerar uma flor na sequência. E a gente tem uma dificuldade de fazer isso, enorme, né? Atávica. Fica seco, sem folha, muito tempo. O ipê todo ano. A gente tem medo de florescer. O ipê não tem. Ele pega a primeira chuvinha ou a primeira umidade e explode. A primeira oportunidade, ele explode. Ele aceita a perda. E transforma isso em bênção. Tá? A dificuldade de florescer está no apego. No apego. Ele não se apega. Desapegar, você falou uma coisa interessante, que enquanto isso não acontece, fica mais difícil para a gente desapegar, que é renunciar. Que é largar todas as folhas. A gente só desapega mesmo quando a gente renuncia. Então, renunciar é entrego a ti, Senhor. E tudo bem. E tudo bem. Confiar que vai vir a chuva, né? Vai vir aquela pouquinho de chuva para explodir, né? Na verdade, o ipê é estoico, né? Se a gente for pensar bem. Bem aureliano. Muito bem. Então, é com essa reflexão que nós vamos subir para a segunda parte do trabalho. Então, nós vamos pensar que nós passamos um tempo de preparação, eventualmente vamos atravessar escassez ou provas, mas precisaríamos, a semelhança que nós já vimos que nós temos com o ipê, é quase um ser humano ou vice-versa, mas que precisaríamos transformar essa dor em uma flor. Então vamos... A aprendiz fala isso, né? É verdade, voltar para cuidar da flor, né? É verdade. Para entender a flor que brota em mim. Nesse vai e vem, nesse ciclo, né? Muito bem. Então vamos para a segunda parte do trabalho. Bem?